Você pode pensar que abrir um laboratório veterinário é simplesmente comprar um equipamento, alugar um espaço e começar a fazer exames. Mas a realidade é bem diferente disso. Eu já acompanhei muitos profissionais que começaram assim, cheios de conhecimento técnico, de segurança, mas completamente perdidos na gestão do laboratório. E isso acontece porque abrir um laboratório não é apenas um passo técnico, mas uma transição de carreira. Você deixa de ser apenas um profissional da área técnica e passa a ser também um gestor de negócio. Eu sou Dani Silvano, médica veterinária com doutorado em patologia clínica, com mais de 14 anos de experiência na área laboratorial, já gerenciei o maior laboratório veterinário da América Latina e hoje eu atuo com foco em qualidade na estruturação de laboratórios veterinários. Nesse vídeo eu quero te mostrar algo que quase ninguém explica quando falamos em montar um laboratório veterinário. A primeira coisa que você precisa entender é que o começo do laboratório veterinário é confuso para quase todo mundo. Não é simplesmente porque o profissional não tem competência, mas sim porque existe uma mudança muito grande de papel. Durante anos, você foi treinado para interpretar exame, discutir casos, estudar diagnóstico e fazer exames. Mas quando o laboratório veterinário começa, de repente, você precisa lidar com equipamentos, fornecedores, logística, sistema, prazos, finanças e uma das maiores dificuldades de quem abre um laboratório, conquistar os clientes. É compreensível, porque na verdade você não foi treinado para isso, para ser gestor, ou para atuar no financeiro, ou muito menos para saber vender os teus serviços. Mas isso não quer dizer que seja impossível. Aliás, ao longo dos últimos anos, como mentora de diversos donos de laboratórios veterinários, eu sei exatamente onde ocorrem os principais erros, quais são as maiores dificuldades e principalmente o que trava todo o processo. Independente se é no início ou se o laboratório veterinário já tem anos de mercado, o que eu vejo com muita frequência é o profissional tentando resolver tudo sozinho. Ele tá na bancada, ele atende o cliente, ele responde o WhatsApp, ele resolve problema de equipamento. E quando percebe, está completamente sobrecarregado e esgotado. Não porque o laboratório veterinário está crescendo demais, mas porque ele ainda não foi estruturado. Então, apesar de o começo ser difícil para qualquer pessoa, ter a orientação certa e o passo a passo correto vai te fazer ficar à frente de mais de 80% do mercado, além de ter clareza e direcionamento sem perder tempo errando, patinando no mesmo lugar. Então vamos lá! O que realmente é necessário para montar um laboratório veterinário. Quando a gente pensa em abrir um laboratório veterinário, muitas pessoas focam apenas na parte visível, equipamento, espaço físico, estrutura técnica, e isso realmente é importante. Mas existem 4 pilares que sustentam um laboratório no início. O primeiro é a estrutura técnica. Você precisa de equipamentos adequados para o seu volume de exames, validar os métodos que você vai usar, controle de qualidade e ter domínio ali da tua rotina. Mas isso sozinho não sustenta o laboratório veterinário. O segundo pilar é o sistema. Um laboratório, ele precisa de um sistema que organize o fluxo de exames, o relacionamento com os clientes, a entrega dos seus resultados, dos seus laudos e acompanhamento das amostras. Sem isso, a operação vai virar um caos muito rápido. Não se trata apenas de um sistema que libera laudo, ele deve ser uma ferramenta de gestão. Muitas são as opções hoje de sistema no mercado, mas também muitos os laboratórios que adquirem uma tecnologia que tem um potencial aí de uma Ferrari, mas tratam essa ferramenta como um fusquinha, usa o básico. Eles não se aprofundam ou cobram o uso das ferramentas que um sistema laboratorial pode oferecer para agilizar o seu processo. Por exemplo, substituir aqueles caderninhos e mais caderninhos espalhados na rotina. Muitos desconhecem como podem usar um sistema para agilizar a rotina. Mapas de trabalho, a comunicação com o cliente quando uma amostra está ruim, ou até mesmo outras tecnologias que vão atrelar o sistema interno que podem agregar melhorias modernas, como requisição online, rastreabilidade da logística
e outras ferramentas. Por último, mas não menos importante, gerenciar a produtividade. Controle de liberação de exames. Um sistema deve ser capaz de permitir você acompanhar tudo que entra na rotina e tudo que sai, todas as suas obrigações do dia e, ao final, te ajudar a rastrear se a sua rotina está sendo finalizada sem pendências. Assim, seu cliente nunca vai ficar esperando um resultado de exame que não chega no prazo. Ou seja, o sistema ele te ajuda a evitar atrasos na liberação dos exames. O terceiro pilar é o processo. Como que as peças do laboratório vão se encaixar perfeitamente? Onde começa e termina um microprocesso, por exemplo? Passar a amostra no equipamento, fazer lâmina, curar, fechar o capilar, ler e depois deixar tudo pronto ali para leitura de lâmina. Cada um desses é um microprocesso ou até mesmo um macroprocesso padrão de um laboratório veterinário. Buscar uma amostra, receber, triar, preparar a análise, revisar o resultado e liberar o laudo. Para tudo isso acontecer de uma forma ordenada e rastreável, você precisa ter definido quem é que faz o quê, já que eu comentei em vídeos anteriores sobre responsabilizar os colaboradores pelas atividades que eles desempenham, da rastreabilidade para cada etapa do processo. Não é para você culpar as pessoas, mas para dar independência a cada um que executa a tarefa e também manter registro daquele processo. Com essas evidências vai ser possível tomar ações de melhoria, se baseando em dados e não apenas no seu sentimento ou na opinião de alguém. Assim, quando o processo apresentar problema, os erros, você vai poder registrar esses trabalhos executados, só que eles estão fora da conformidade. Ou seja, são aquelas tarefas que deveriam ter sido feitas conforme os padrões do laboratório e não foram. Assim, você gera evidências do processo e pode melhorar com esses dados. Eu posso exemplificar aqui para você várias outras situações de processos, como que os exames entram, como que os resultados são liberados, como que as amostras com problemas elas são tratadas, como que eu envio uma amostra para o laboratório de apoio. Cada uma dessas perguntas são processos que precisam ser mapeados, conhecer os riscos, definir critérios para os colaboradores tomarem decisão. Se isso não está claro desde o começo, o laboratório ele começa a depender demais das pessoas e não do processo. E o quarto pilar é o relacionamento com o cliente. O laboratório veterinário ele não cresce apenas porque ele existe e abriu a porta. Ele cresce quando ele constrói uma relação com a clínica, o hospital e os veterinários. Isso exige uma comunicação, uma presença e suporte técnico. Essa comunicação, ela não se trata de questões somente verbais, que eu já vou abordar aqui esse ponto, mas saber que tudo comunica. A forma como você apresenta o seu laudo, a beleza e a organização do seu laboratório internamente, a sua vestimenta, a sua identidade visual, tudo passa uma mensagem para o seu cliente. O outro ponto na comunicação é que conversar tecnicamente nós somos muito bons, mas a nossa linguagem nem sempre é compreendida pelo veterinário clínico que usa os exames no dia a dia. Muitas vezes, quem abre o laboratório veterinário se comunica com o cliente como se ele entendesse tudo da rotina do laboratório. Mas se engana quem acha que isso é suficiente. Numa assessoria científica ou na hora de informar um problema para o cliente, é preciso adequar a linguagem para que o cliente entenda e não se sinta julgado ou criticado. Vou te dar um exemplo. Não basta dizer que o soro está hemolizado ou que tem presença de fibrina e ainda ficar irritado com o cliente porque ele envia a amostra ruim. É preciso, antes de apresentar o problema, saber acolher o cliente, o que ele está passando lá do outro lado, explicar para ele o que é um interferente técnico no exame, não apenas simplesmente jogar o problema no colo dele. Explica o porquê que aquilo influencia e os impactos disso no resultado. E lógico, no desfecho clínico que ele vai ter com aquele paciente. E aí sim, você vai alinhar uma solução. Eu sei, lidar com pessoas nessa hora é um desafio e tanto. Alguns entendem, outros não, mas faz parte do abrir um laboratório, aprender a contornar todo esse tipo de situação e não se corromper a qualquer pressão, sabendo que você está tecnicamente correto. É com transparência e verdade que se constrói uma comunicação clara com qualquer pessoa. E com base nisso, a relação se torna de confiança e de longo prazo. Agora eu vou te falar uma verdade. Você não precisa resolver tudo. Um dos maiores erros que eu vejo em laboratórios veterinários novos é o empreendedor acreditar que o comprometimento pessoal
vai resolver tudo. Ele trabalha mais, ele resolve tudo, ele centraliza tudo. Mas existe uma armadilha nisso. Quando o laboratório depende apenas da sua capacidade individual, o crescimento fica limitado à sua agenda. E isso gera um ciclo muito comum. Quanto mais o laboratório veterinário cresce, mais sobrecarga você fica. E quanto mais sobrecarregado você fica, menos consegue estruturar o crescimento. Esse ciclo vai te prender na rotina sem que você ao menos perceba no início. Até o corpo tá esgotado e a sua mente mais ainda. Aquela sensação de exaustão, sabe? É dessa centralização que surge muito a frase que eu ouço nos meus mentorados e nos meus atendimentos. Se eu não estiver à frente, parece que nada anda ou tudo fica travado. É por isso que a próxima etapa que eu vou falar aqui agora é essencial, tanto para a saúde do seu laboratório veterinário quanto para a sua saúde. Como desapegar daquilo que você tem mais medo? É nesse ponto, entre o que você precisa fazer e aquilo que você precisa delegar, que entra a gestão. Gestão não é uma burocracia, ela é o que transforma esforço em estrutura. Desde o começo do laboratório veterinário, algumas coisas precisam existir. Primeiro, a clareza de processo. Mesmo que a equipe seja pequena, cada etapa ela precisa estar organizada, documentada, registrada, as tarefas que cada um faz. Segundo, as métricas. Você precisa entender o seu laboratório em números. Por exemplo, quantos exames por dia, quantas clínicas ativas estão, qual é o ticket médio, qual é o cliente campeão de amostra com problema, quantas reclamações de cliente acontecem aí todo mês, qual é a taxa de atraso de exames. Esses números ajudam a tirar a ansiedade da gestão e te dá aí clareza do que está sendo feito. O terceiro ponto é a organização comercial. Muitos laboratórios esperam o cliente chegar, bater a sua porta, mas o crescimento exige movimento. Visitas, relacionamento, suporte técnico, vai fazer parte da sua rotina também. Mudar você é mais desafiador do que arrumar o processo. Montar um laboratório veterinário também exige uma mudança de mentalidade. Porque o laboratório, ele não é apenas um local onde exames são feitos. É um negócio e você precisa gerar valor nele. Isso significa entender o problema que você resolve para o clínico, comunicar melhor o diagnóstico, a entrega e construir confiança tanto entre clientes quanto em possíveis parceiros. E isso leva tempo. Laboratórios veterinários, eles não crescem da noite para o dia. Antes, eles crescem em consistência, organização e estrutura bem definida. Se você está pensando ou passando exatamente por esse momento de construção do seu laboratório veterinário e sente que precisa organizar melhor a gestão, os processos e o posicionamento do seu negócio, hoje você tem dois caminhos possíveis para acelerar essa estrutura. O primeiro deles, o caminho, é a consultoria, que vai te ajudar com um olhar mais direto do laboratório, organizando os processos, a equipe, os indicadores e a operação como um todo. Vai te trazer clareza prática do que precisa realmente ser ajustado para o negócio crescer com consistência. Eu direciono e você coloca a mão na massa. O segundo caminho é a minha mentoria. Nela, você vai desenvolver essa visão ao longo do tempo, entendendo a gestão, amadurecendo as suas decisões e construindo um laboratório mais estruturado com acompanhamento e direcionamento contínuo do meu lado. Nesse caso, eu não apenas te direciono, mas eu faço junto com você, acompanhamento de perto e ajustando a sua rota dia após dia. Os links dessas informações sobre consultoria e mentoria estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. E aqui no canal, nós vamos continuar aprofundando tudo isso: gestão, diagnóstico, estrutura dentro do laboratório veterinário. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e nos vemos no próximo.